Seja incrivelmente bem-vindo aqui no Papo de Empreendedor de toda quarta-feira. Hoje, em horário especial, vamos receber o nosso convidado Daniel Rodrigues. O Dani já chegou, seja bem-vindo, Dani. Oi, Lu, seja bem-vinda. Tenho certeza que essa live vai trazer vários insights para você. A live de número 86. O Dani já esteve aqui, fez a segunda live do nosso Papo de Empreendedor e hoje está ter pessoas como o Daniel na história da inspiração e aqui do nosso papo. O nosso papo evoluiu e chegou a hora de pedir bis. Seja bem-vindo, Dani. Oi, Grazi, boa noite. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui de novo. Nossa, faz tanto tempo assim já que eu estive aqui. É muito bom estar de volta. 2 anos, Dani. Que incrível. E que especial, né? Ser justamente num horário diferente, bem hoje aqui, no mesmo aniversário, meu retorno aqui no Papo com o Empreendedor. Gente, é um presente, né? O Daniel faz aniversário e a gente que ganha o presente. É dia 25, né, Dani? Dia 25, tá chegando. Tá chegando. Ai, que bom recebê-lo aqui hoje, Dani. O Dani faz parte da inspiração, muito do que eu aprendi, do que eu vivi, do meu começo de história. A Ana foi o meu primeiro contato quando eu cheguei na empresa, que é a sócia do Dani, o seu gente, que me apresentou o Daniel. A Ellen já falava de você, né, Daniel? Também. Olha, assim, tá tudo conectado. Então, é O uma poder honra. das conexões. Aham. Poder das conexões, cumprindo o propósito que vocês tanto têm. Ô Dani, a gente sempre começa aqui perguntando um pouco da história. Então, para quem não conhece, quem é o Daniel Rodrigues, meu amigo, um empresário incrível, que tem um coração assim do bem, uma pessoa humilde, que está sempre aprendendo. Além de tudo isso, conta pra gente quem é o Daniel Rodrigues, como ele chegou até aqui hoje. Obrigado, Grazi. É um prazer enorme mesmo poder estar aqui, fazer parte disso tudo, nos reconectarmos, né? Eu costumo dizer que eu nasci professor, né? Eu faço da minha trajetória com base, né, nesse dom, nessa vocação, não sei, nesse chamado que eu reconheci desde muito novinho, de criança. Eu gostava de estudar e gostava de brincar, de ensinar. E quando eu tinha 14 anos, né, eu já comecei profissionalmente a atuar como professor de inglês. Naquela época podia, né? Faz tempo já. E aí fui fazendo, né, da minha jornada de vida profissional, essa jornada de cumprir esse propósito do ensino. E foi ele que foi me abrindo outras portas, né? Então eu digo que a inovação e o empreendedorismo vieram a partir dessa paixão pela educação, porque quando eu terminei minha faculdade, né, eu já tinha 7 anos de experiência de trabalho, né? Então já era um setênio completo de vida profissional. Eu já tinha alguns incômodos e aí eu fui para uma nova etapa profissional para fazer mestrado e aí entender melhor algumas angústias e respostas que eu buscava. E a partir, né, da pesquisa de mestrado é que vem a sementinha, né, do empreendedorismo por meio da CCLI Consultoria Linguística, né, que é a empresa que eu sou fundador, né, que completa 22 anos agora em setembro, e que tem como missão de vida justamente contribuir para transformar a vida das pessoas por meio da aprendizagem de línguas, né? Uma forma diferente da gente lidar com o idioma, tentando trazer o ser humano como um todo, né? Muito do que vocês trabalham na inspiração, né? Muito conectado com essa visão de que é o ser humano potencializado que entrega resultados mais impactantes. Então, para eu conseguir o resultado, para falar o inglês que eu não consigo, se eu não visitar algumas questões, né, desse ser humano nesse processo, eu fico menos potente, né? Então, a CELI começa essa jornada muito por acaso. Na época não tinha MEI, mas se existisse MEI, teria sido um MEI, né? Esse início, essa jornadinha inicial. E todos os desdobramentos vêm dessa paixão pela educação, pelos estudos, que foi trazendo a cada etapa
da busca de viver esse propósito no dia a dia, novas fases, né? Até chegarmos até aqui. Ô Dani, quando você fala é um professor, e eu sinto muito isso em você, você acha que todas as pessoas que estão abertas a ensinar estão abertas a aprender? Porque eu sinto isso, que você está sempre aberta ao aprendizado. Essa é uma característica dos empreendedores, na tua visão? É uma pergunta bem difícil. Eu acho assim, eu acho que é a competência que potencializa muito a atuação profissional de qualquer área, especialmente no empreendedorismo, porque quando a gente empreende, a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza se vai dar certo, né? É sempre uma atitude de assumir um risco maior do que seguir uma jornada já pré-estabelecida, né? Então, tem um componente diferente e que se eu não me desapego de tudo que já sei e vou para esse movimento de empreender limitado a essa base, talvez eu consiga menos do que eu poderia, justamente por estar sem essa abertura para lidar com os pequenos aprendizados da vida real do empreendedorismo e que são bastante potencializadores, né, para os desafios que a gente pode enfrentar. Então eu acho que sim, eu acho que essa, para mim pelo menos, é na minha jornada, essa abertura ao aprendizado, né? Tem até no teste VIA que a gente faz, tem um valor de caráter, né, que chama amor ao aprendizado. E a gente valoriza muito, né, essa característica como uma dimensão até de valores aqui na CCLI, porque quando a gente ama aprender, aí a gente aceita até às vezes a dor que viver um processo de aprendizado, porque nem sempre aprender é legal, é facinho, é gostoso, é uhul, vamos lá, nem sempre, nem sempre. Mas aprender sempre é libertador, sempre é engrandecedor, sempre é a mola que te leva para um outro patamar, né? Então, a partir desse processo que pode não necessariamente ser doloroso, né? Mas pode também ser, a gente acaba sempre estando no estágio maior. Então, quando isso faz parte da característica, né? Quando você cultiva isso como um hábito comportamental, eu sinto que as coisas difíceis ficam mais leves, porque a dimensão do aprendizado traz uma beleza para o processo, né? Na nossa atuação, por exemplo, com línguas é um terror, né, dos profissionais adultos. Sempre é um terror. Tem muitas questões envolvidas com relação a um adulto profissional que ainda não é proficiente na língua, que às vezes carrega culpa, às vezes carrega vergonha, às vezes carrega medos, às vezes carrega inseguranças, às vezes coloca uma pressão tão grande dentro dele mesmo, que é isso que faz com que ele não consiga avançar. Então, quando a gente faz as pazes com tudo isso e coloca a percepção, né, de que na nossa vida nós vamos tendo sempre um momento que pode ser o mais oportuno para aquilo que a gente deseja de verdade conquistar. Essa conquista vai passar por um processo de aprender, e quando eu vou aprender uma língua, então, com essa consciência de que eu vou estar inovando na minha própria vida, a partir de enfrentar todos esses problemas que eu carrego dentro de mim, eu saio dessa jornada melhor, né, enquanto ser humano, porque algumas dessas coisinhas eu pude ressignificar de alguma forma, e essa é a transformação que a gente fala, né, que acontece quando um profissional abraça essa metodologia que a gente busca aplicar de trazer a língua como uma dimensão da aprendizagem para a vida, e não apenas aprender a língua como algo de funcional, né, de código. Não é apenas o código, mas é como eu, ser humano, a partir do conhecimento desse código, passo a existir nessa nova língua que eu começo a aprender, né? Ô Dani, a imagem tá um pouco ruim, tá cortando um pouquinho. Acho que a conexão, se você puder chegar um pouquinho mais, seu sinal tá bom aí. Pessoal, vocês estão escutando o Daniel ok? Me dá um ok aqui. A imagem tá um pouco, talvez seja eu que tô te vendo falhado. Vocês podem dar um ok aqui se vocês estão vendo o Dani. Ô Dani, quando você, eu sei que, acho que agora travou, vamos esperar. Mudei de rede, melhorou?
Oi, Daniel. Parece que sim, Dani. A imagem melhorou, pelo menos. Ah, então vamos ver, Ah aleluia. lá, que o pessoal tá aí, a Su, obrigada, Su, estão ouvindo. Ô, Daniel, e nessa jornada empreendedora, eu sei que você passou 22 anos já, né? Quantos desafios, quantas transformações. Me lembro quando chegou a inteligência artificial, você falou o que que vai virar. Me lembro quando veio a pandemia, né? Você foi todo, você já estava em home. Que caos, são 22 anos de história. E em que momento, hoje o nosso tema é a importância da cultura nos resultados. E quais foram os maiores desafios que você passou nesses diversos momentos da CCLI? Esses 22 anos de história. E 7 que você ainda, você falou, já estava, né? Ali alimentando tudo isso antes mesmo de eu terminar a faculdade. É. E aí, entre terminar a faculdade e começar a CCLI, tem aí 2 anos e meio da matemática toda. 2 anos e meio, Dani. Que Você foi deu o aula em mestrado. escola, Daniel, nesse momento? Foi o mestrado só? Eu dei aula em faculdades, né? Fui professor universitário, trabalhei em todos os contextos educacionais de línguas, trabalhei em colégio, trabalhei em cursinho e trabalhei para escola de idiomas, trabalhei como professor particular. Eu tive um repertório assim de experiências bem interessante. Eu acho que já era um pouquinho desse comportamento empreendedor, né, inovador, de querer fazer coisas diferentes dentro da mesma coisa e que foi abastecendo esse repertório, né? Eu acho que teve muitos desafios. Um dos mais impactantes, que tem a ver com a sua área, foi eu também nasci, né, com algumas características que me ajudaram a ter um papel mais aguçado para liderar. Então, no colégio, eu era líder de grupo, era algo meio que do meu perfil, de gostar de estar com gente, de me conectar com as pessoas, de chamar as pessoas para um desafio conjunto. Então, fui do Grêmio Estudantil da escola, do colégio, depois fui também na faculdade, no centro acadêmico, sempre muito envolvido, né? E aí, a liderança sempre foi uma força que eu carreguei para o desafio empreendedorismo. E teve uma fase, né, como eu, enquanto profissional, acho que ficou um pouquinho claro, né, que é o propósito que me move desde muito jovem. Então, é o que me faz feliz de verdade. Tudo que eu conquistei como consequência são resultados que contribuem para engrandecer ainda mais. Mas o valor principal é esse sentimento de que o propósito está sendo cumprido e que isso vale a pena, né? Vale a pena qualquer desafio e qualquer sofrimento. Então, um dos maiores desafios foi quando tudo estava indo muito bem do ponto de vista do negócio, resultados incríveis, crescendo a empresa, crescendo o volume de alunos, crescendo o número da equipe, mas aqui dentro um sentimento que começou a deixar as coisas meio esquisitas. Eu não sabia com clareza o que era. E foi aí que eu percebi que eu estava sem aquela força nesta fase de crescimento para garantir essa conexão de propósito para toda a equipe, que era algo que era um desejo, que era uma inspiração, mas que lá na prática a liderança não estava assim tão eficiente. Então, reconhecer, né? Sempre é uma dor. Eu falei que o aprendizado pode ser por uma dor, né? Sempre é uma dor você olhar no espelho e falar assim: nossa, que líder que eu sou, que não dou conta de poder manter esse propósito vivo, né? Vem sempre um primeiro movimento que costuma ser negativo, né? Aí a gente dá aquela baqueadinha. Eu brinco que eu vou lá para o fundo do poço. E o bom de ir para o fundo do poço é que para baixo não tem mais nada, né? Já é o fundo. E aí começa o movimento de falar assim, como é que eu saio daqui agora? Então, estou lá no fundo, como é que eu saio daqui agora? Quantos anos tinha a CCLI nessa época, Dani? Talvez uma década. Uma Tava década. entre o sétimo Nessa ano fase. para uma década, assim. Foi a primeira década. Foi a primeira crise que você teve. O que que eu faço aqui para Foi entre enquanto os estiver 7 anos e o 10º. Aham. E você sempre foi Exatamente isso. sozinho, né, Daniel? Na CCL, como sócio, Na sim. CCLI como sócio, sim. E aí vem aquele desespero. Não chegou a ser desespero, né? Era uma tristeza, assim. Eu não sabia explicar muito bem. Era uma tristeza na alma, sabe? Aquela coisa de. Eu sempre sou. Bom, você me conhece bastante tempo. Eu sou uma pessoa normal. O meu normal
ele é muito feliz, assim. Eu sou uma pessoa feliz, assim. Eu não faço esforço para isso, é da natureza, assim. É muito dessa conexão com essa, eu chamo de propósito, eu dou esse nome. É muito com essa conexão de me sentir a serviço de verdade desse propósito de vida que eu tenho, que eu imprimo nos negócios. E quando eu vejo isso refletindo nos negócios, é uma conquista muito grande. Então, meu sentimento de conquista está neste lugar. Quando eu não vejo, mesmo que as outras dimensões, né, estavam positivas do ponto de vista dos indicadores e tal, aquilo me incomodava, né? E foi aí que eu fui buscar ajuda. E aí, com terapia, e depois na terapia eu entendi que eu conseguiria fazer um movimento, né, de lidar com isso e fui buscar então coach, né, coach executivo de liderança, tanto para o negócio quanto para mim, para que eu pudesse fazer essa volta. E eu não acredito que exista uma jornada longa sem esses vales, sabe? Hoje. Na época, me deixou bastante angustiado, mas hoje eu olho para trás, eu tive alguns outros vales menores e tive também outros maiores depois dessa fase, mas aquele vale, ele me deu muita resistência para lidar com qualquer pequeno desvio depois disso do propósito. Meus pilares, né, da cultura inovadora humanizada, eles começam a ser fortalecidos, desenvolvidos, estruturados com clareza a partir da, da superação daquele momento, né? Então foi a forma que eu encontrei. Porque para mim o que aconteceu? Quando a cultura não fica forte o suficiente para que o propósito seja o seu norte, o problema está em desenvolver essa cultura para esse norte. Então, quando eu tive essa consciência, eu falei, não, isso eu dou conta de fazer. Vai dar trabalho, vai demorar, tenho que ter paciência, persistência, plano, né, para isso poder acontecer. E aí, paulatinamente, nós vamos fazendo os ajustes necessários para isso. Como eu sou uma pessoa que acredito no desenvolvimento humano, eu acredito na potencialidade de evolução, e eu sei que não é de um dia para o outro que as coisas mudam nessa dimensão interna, isso me ajudou a ter a calma necessária para conseguir construir uma visão de longo prazo e a partir dessa visão construir. Eu até aprendi, né, a ferramenta do roadmap nessa época, que eu uso para tudo hoje, porque para os alunos a gente usa hoje, né? O ponto de partida, o ponto de chegada, é a etapa final e quais são as microetapas que mês a mês te ajudam a chegar mais perto, né, dessa etapa mais longa, né, para nos dar a força necessária para superar todas essas etapas. O Dani, então foi nessa época aí, entre 7 e 10 anos, que você mergulhou na terapia, no coach, começou a enxergar e fazer essa visão de longo prazo. E é incrível, né, Dani? A gente fez uma série de podcasts contando um pouquinho da história da inspiração. Aliás, a Ana esteve lá com a gente contando a jornada de liderança integral que ela fez com a gente. E uma das nossas convidadas, que foi uma das minhas primeiras clientes, ela falou: quando você fez aquilo comigo, eu nunca pensei em fazer o roadmap, né? Fora que você foi lá e ainda a gente fez fisicamente, foi presencial, então a gente foi colocando os pontos, né? Ela foi tanta coisa que estava para 10 anos, aconteceu em 5 com o poder da criação da visão. Foi nessa época que você começou a mapear isso ou você já tinha a base da cultura ali? Você já sabia o que era visão, missão, os valores? Isso já estava claro para você? Mas esse foi o start de olhar para a cultura. Eu acho que já estava bem claro, mas não estava interconectados. Então, e é o mais normal, né? Tanto que eu ajudo muito quando alguém precisa dessa ajuda por ter vivido esse vale, porque pode ser não fácil, mas simples a forma de lidar, porque é justamente o que está até no livro, né? O pilar propósito, para ele ser verdade, ele precisa passar pela liderança com artefatos que constroem na prática isso em ação, depois para o pilar pessoas, para que o time tenha um referencial lá operacional, no dia a dia, na hora do vamos ver. O que significa viver essa missão, viver esses valores, entregar essa visão, caminhar para esse futuro na prática, né? Como é que eu desdobro isso? O ambiente, né, que possa permitir que aqueles valores existam de verdade,
é muito importante, né? Processos que estejam orientados ao propósito, porque o mais normal é processo orientado à tarefa, ao problema, à solução. E muitas vezes não está conversando com o propósito do negócio, porque o propósito ele muda menos. Assim, a bênção de ter um propósito como norte, como ele é essência, ele é de força interior, ele tende a suportar mais essas montes de mudança que está acontecendo no mundo. Então, quando eu mudo uma tecnologia, eu estou mudando apenas o processo que vai estar envolvido com aquela tecnologia. Agora, se a tecnologia não dá conta de representar aquele propósito, aquele conjunto de valores lá na prática, se ele traz alguma ruptura de valor, ela não é adequada para aquela cultura. Então, você precisa buscar uma tecnologia que vai estar alinhada com essa visão, né? Então, deixa de ser um quadro inspiracional e passa a ter uma estratégia que leva lá para o último pilar, que é o resultado. E é essa conexão que foi construída justamente porque, do ponto de vista dos resultados do negócio, ele estava maravilhoso. Mas do ponto de vista desse sentimento, não era o que estávamos sentindo. E aí, como eu faço as pazes, né, desse sentimento interior com esse resultado exterior? Porque o que acontece na prática? Na prática, se esse sentimento vai minando, bate no resultado logo mais. Então, na prática, não tem sustentabilidade um resultado que é conquistado a partir de uma tristeza interior, de não conexão com o que representa viver aquilo no dia a dia, né? Fazer aquela entrega no dia a dia. Então, as coisas podem ser mais simples se a gente consegue fazer essa conexão dos pontos. Olha, Dani, e aí, como a gente está falando, né, da importância da cultura para os resultados, o Dani tem um livro que fala da cultura humanizada, né, nessa parte da inovação, nos 6 pilares. E eu gostaria, Dani, que a gente falasse deles, mas na prática, porque a gente fala na teoria e o Dani vive isso muito bem, essa cultura está muito definida. E foi super importante você falar desse ponto, Dani, dessa crise, esse caos, quando a gente. Será que é o meu lugar mesmo? Eu tô tendo resultado, mas será que é o lugar do Daniel ali dentro da CCLI, com 7, 10 anos? Eu tenho um cliente que fala para mim, tem dia, eu quero fugir, eu quero desistir. Tava tão bom sem você aqui, agora as coisas estão piorando. Porque assim, é essa sensação mesmo, que tudo vai piorar. Eu tava tendo resultado, só que eu não tinha conexão e é um caos, né, Daniel? E aí chega você aqui que eu gostaria mesmo que a gente contasse essa sua história, todos esses detalhes dos 6 passos para chegar no resultado, na prática, como você criou tudo, porque realmente dá uma sensação, eu vou fugir, eu vou deixar isso, eu vou deixar a empresa, porque é esse processo de mudança mesmo, né, Daniel, que acontece. Então conta pra gente um pouquinho desse. Vamos começar. Por qual pilar você quer começar na prática, contando a sua experiência da CCLI? Que tem uma cultura assim extremamente definida. O primeiro pelo primeiro propósito, né? Que é o pilar que a partir dele é que desdobra qualquer coisa que a gente vá fazer, né? E parece que as pessoas às vezes acham que é uma bobeira, né, Dani? É perder tempo, o que nós estamos fazendo, humano aqui para definir o primeiro passinho. Qual que é o propósito da CLI, Daniel? E como você vê a importância dele? Então, veja só, né? Nós temos um contexto, né, de que para estudar inglês a gente não precisa necessariamente de uma escola, a gente consegue aprender pelos canais todos que existem aí gratuitamente disponíveis, né? Mudou muito a vida. E apesar disso, nós temos muitas escolas. O Brasil tem um número incrível de escolas. Nem todo o ser humano é igual. Então, nem todo método vai funcionar igual para todo ser humano. Então, já é um primeiro problema dos contextos educacionais, porque qualquer aluno pode ser aluno de qualquer método, né? E é isso que a CCL quis fazer de diferente. Então, quando a gente estruturou essa visão de consultoria linguística, nós não queríamos dar aula de idiomas, a gente queria contribuir para transformar de verdade a vida daquele que tivesse essa intenção. Porque sem a intenção desse aluno, não tem varaminha mágica, né? Assim, não acontece. Mas quando a pessoa fala assim, eu de verdade vou resolver, agora vai, custe o que custar, sofra o que sofrer, dou o que doer. Aí sim, eu faço um compromisso, eu garanto, pode vir, venha de coração aberto, que vai dar certo. E nós temos algumas histórias muito profundas, assim, que não dá tempo de ficar compartilhando, mas de pessoas que tinham até
acompanhamento psicológico em paralelo de tão dolorido que era para ela lidar com esse desafio, e essa percepção vai abrindo, né? Então, às vezes, a gente não tem dimensão do porquê a gente enfrenta alguns obstáculos. Então, quando a gente se abre de verdade para aquilo, a metodologia ela também é aberta. Então, a gente consegue construir, numa abordagem individual, uma aula, e a próxima vai ser só depois que essa foi realizada. Então não tem o livro inteirinho já pronto, ou a gravação de todas as aulas prontas, sem saber o que vai acontecer naquele primeiro encontro. Então, a partir de um primeiro encontro, a gente vai mapeando os problemas, as barreiras, os obstáculos, e a gente vai dando o próximo passo. Essa metodologia ela foi evoluindo ao longo desses 22 anos, justamente para conseguir cumprir esse propósito de não ser uma empresa, uma escola que dá aula apenas, mas uma escola que vai, de fato, impactar a vida desse aluno na proficiência que ele tem com o idioma. E aí tem inúmeros cases, né, que ajudam a garantir que quando a pessoa realmente escolhe e vem nessa metodologia, a assertividade de resultados é enorme. O Prêmio Nacional de Inovação que a gente conquistou foi justamente na categoria dos processos, né, que é um pilar estruturante nosso, da conformidade dos resultados desse processo que cumpria esse propósito com a proficiência dos alunos naquele ano da premiação. Então, na prática, o propósito foi se desdobrando dentro do desenho da metodologia que a gente aplica lá na ponta, na sala de aula. Então, muitas vezes tem lugares, por exemplo, que a gente sente um aluno ansioso, a gente sente que aquilo está pesado para ele. Nós não focamos apenas no que temos que ensinar, descartando, né, essa emoção, que se eu não acolho para conversarmos sobre isso, só ensinar não vai de verdade cumprir esse objetivo, né? Então, para quem tem um padrão mais ajustado, né? Não tem grandes problemas, grandes barreiras, aí a gente consegue até colocar essa metodologia nos grupos. Mas para quem precisa de uma personalização mais direcionada, nós conseguimos fazer nessa jornada, né, individual. Então, esse propósito, ele vai invadir a forma que a gente lidera, porque a minha liderança, eu preciso, no meu comportamento, espelhar essa transformação. Então, quando eu compartilho com a minha própria equipe as minhas etapas de transformação enquanto líder, eu estou dando um exemplo desse propósito vivido não só para fora com os alunos, mas para dentro, né, para a nossa equipe. E aí nós amarramos isso no mapa de navegação da equipe, porque toda a equipe vai ter os valores, as competências essenciais. Aí Dani travou, vamos esperar um pouquinho, tá voltando. Peraí, vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo e ouvindo o Daniel? Travou aqui para mim. Dani? Voltou? Voltou. Então você falou, Você travou para mim também. Esse propósito amarra com a minha forma de liderança, que é onde eu trago o propósito para dentro. E aí desdobra para o mapa de navegação da equipe, que é uma estrutura que nos ajuda a fazer a evolução da equipe no comportamental, à luz desses valores que a gente defende para cumprir esse propósito e das competências que são essenciais para que eu consiga, de fato, transformar a vida de alguém, né? Contribuir para que essa transformação exista. Então, nós temos os artefatos que vão se desdobrando e dão contexto para que não seja uma bronca, um desvio, mas seja uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento, porque se eu olho só para mim, quando eu olho para o ego, tem coisas que eu nem lidaria. Mas quando não sou eu a referência, é um propósito maior. E aí eu percebo a distância que eu estou de cumprir isso a partir daquela competência que está fraca, eu mesmo que abraço querer resolvê-la. Tanto que a nossa equipe é quem aponta quais são as competências que ele vai desenvolver nos períodos. São eles que escolhem qual é a jornada de aprendizagem, o desafio que eles vão assumir para cada ciclo,
porque essa autonomia ela é condizente com a nossa própria visão de aprendizagem, porque quem aprende é o aluno. Não sou eu que aprendo o que o aluno precisa aprender. Então, eu vou ser um facilitador desse processo de aprendizagem. E a equipe, quando ela vive na pele isso também, ela consegue aí estimular que isso aconteça lá para os alunos. Aí desenvolvemos todo um ambiente de trabalho que no remoto ganhou uma força enorme, por isso já existia antes, né, essa visão toda dos pilares, é que habilita a gente crescer tanto a empresa assim hoje, sem ter aquele risco daquele outro crescimento que era muito menor perto do que a gente vive hoje. E hoje é o movimento ao contrário. Quanto mais a gente cresce a equipe, mais temos fortalecido essa percepção de propósito, porque lá no recrutamento e seleção já é um recrutamento pelo fit da cultura. Mais importante que as competências técnicas para nós, porque a gente sabe treinar professores, é esse conjunto de propósito, né, de valores, de competências essenciais, se aquele ser humano traz dentro dele esses elementos mínimos e essa chama, né, para o aprender, né, os nossos valores a gente mapeia nesse processo e depois desenvolve. Ô Dani, vamos trazer para a prática para quem está ouvindo, porque às vezes fica muito vago para quem está, mas como é isso? O RH vai, contrata e aí dá esse fit com a cultura. Isso é feito de uma forma simples como? Na Então, CCLI, e é o legal isso, né? recrutamento. Porque primeiro não tem RH que contrata, já é diferente até nisso a cultura. Quem contrata é a própria equipe. A equipe, que legal, Dani. Então nós temos, porque é cultura, né? A cultura é o que acontece no dia a dia. Quem é melhor para perceber o perfil de alguém que vai integrar aquela equipe e se somar àquele contexto? Quem já está vivendo aquilo na prática, né? Então, algumas coisas elas podem ser simples, né? Apesar de dar muito trabalho para estruturar tudo isso. Mas Muito, existe, muito. então, existe um evento que vai acontecer agora, inclusive, Muito dia 4 legal. de julho, que é o CCLI Portas Abertas, que é um Verdade. evento de marca empregadora. Então, na prática, a gente exige que todo candidato interessado bloqueie 2 horas da agenda dele para conhecer pela equipe, eu participo, a Gabi participa e várias outras pessoas de áreas diferentes da empresa também participam, com tempo de casa diferente. Tem quem participa que é recém-contratado, tem quem participa que tem mais de 10 anos de casa para trazer essa diversidade. E aí tem não só atividades expositivas, que a gente conta histórias para ver se a pessoa se conecta com essa nossa história e com o porquê que a gente existe, mas ao mesmo tempo também tem dinâmicas de perguntas que eles fazem que a equipe responde. Então a equipe vai respondendo várias perguntas que são feitas de dúvidas e de curiosidades desses candidatos, sempre com esse foco de detalhar melhor a cultura, porque a gente fala para o pessoal nesse evento, né? Tudo na vida é muito fácil quando esse primeiro pilar está realmente conectado. Quando eu compreendo o meu propósito de vida e quando eu me conecto a isso na minha vida do dia a dia, eu me potencializo sem fazer nenhum esforço. Só por estar podendo entregar para o mundo aquilo que eu nasci de verdade para ser, né? Então, se eu reconheço isso dentro de mim, eu vou ter mais potencialidade de crescer nessa empresa. Agora, às vezes eu não reconheço, porque e está tudo bem. Porque cada negócio, eu até estimulo isso, né? Cultura como estratégia de negócio. A cultura é o único DNA exclusivo hoje dos negócios. Porque outras coisas, tecnologia, né? Outras coisas que antigamente só empresas muito grandes davam conta de ter, hoje são muito mais acessíveis, né? Nesse novo mundo que a gente vive, né? Então, o diferencial, quando ele estiver de verdade na cultura, ele se mantém diferencial se essa cultura evolui ao longo do tempo, porque o mundo muda e a cultura vai evoluindo junto com essas mudanças, né? E depois que termina o Portas Abertas, a gente fala assim, então, se você sentiu que faz sentido para sua vida trabalhar no lugar assim, se isso realmente te faz feliz de viver, né, intensamente cada dia,
aí você vai se inscrever na próxima etapa. A pessoa ela não é obrigada a seguir as etapas se aquilo não fez sentido para ela. Então, só aqui já tem um corte Que, natural. E que depois tem a show. etapa dos comitês, né? O comitê tem a etapa técnica avaliativa, Certo. para saber se ela vai ter a competência técnica mínima para aquele cargo, né? Porque a mínima é essencial. E depois que ela tem a mínima, ela vai para um comitê de equipe. Então são 2 ou 3 pessoas da equipe aí para uma entrevista estruturada para perceber conexão com valores, né? Com os valores da cultura. Se é aprovado, aí vai para a diretora de pessoa de experiências, que é a Gabi. E se é aprovado, aí vai para mim, como última etapa de validação. Então, tanto eu quanto a Gabi quanto a equipe, em momentos diferentes, validamos o fit cultural desse candidato sobre óticas diferentes, né, perspectivas diferentes. Eu com um olhar mais estratégico, a Gabi com um olhar mais da relação de conexões dessa pessoa, e o time que atende, que vai viver aquilo na prática, do ponto de vista operacional, funcional, né? Que show, Dani. Aí eu fui lá, cheguei, passei por tudo isso. Minha última etapa é com o Daniel. Eu já entendi que a cultura ali é viva mesmo, é de verdade. Eu vivi aquela experiência. E aí, como que é feito esse onboard da pessoa que chega na CCLI depois que ela foi aprovada? Eu costumo brincar, né, que para o processo estar funcionando, quando a pessoa chega na última etapa, que é a minha, ela já está aprovada. Porque Show! não tem como, né? Se o processo estiver funcionando, é muito pouco provável que pessoas da equipe dissem, nossa, essa aqui é a nossa cara. A Gabi disse, nossa, essa aqui é a nossa cara. E chega para mim, eu acho que não é assim. Então isso já é uma bênção, né? A gente foi validando o processo justamente nessas marcações. Depois que chega, que passa da minha etapa, aí nós temos a etapa de formalização, né? Nossa equipe toda é contratada, CLT, dedicação exclusiva, então tem toda uma questão que ajuda nessa cultura, que na nossa área, infelizmente, não é o normal. Nossa área tem muito freelancer, muito profissional que trabalha em vários lugares diferentes, como professores, né? E isso é bem exaustivo e é bem complexo para você conseguir construir força de cultura, né? Então, buscar uma vaga de dedicação exclusiva traz para o negócio alguns desafios do ponto de vista do negócio, mas traz também esse fortalecimento da cultura na prática. E aí tem depois dessa parte burocrática, nós temos as boas-vindas, tem alguém que vai ser o padrinho dessa pessoa nesse processo. Nós temos a navegação inicial dos novos que chegam, geralmente a gente abre por batches as contratações, são trimestrais e entram todos juntos no mesmo processo, para ter Que esse legal! pertencimento coletivo, né? Que show, Dani! E aí tem toda uma integração que é de 90 dias. Então, ao longo desses 90 dias, nós temos a navegação semanal, porque tudo é novo para ele. Então, semana a semana, é uma jornadinha de aprendizagem que ele vai aprender o que é CCLI, como fazemos o que fazemos, como é que eu vou poder arrebentar nos projetos. E aí, na efetivação, é que abre todas as disponibilidades e ele começa a receber um grande volume de projetos. Antes disso, não. Antes disso, é uma fase de desenvolvimento somado a uma parte prática, né, on the job, mas que é mais controlada. O Dani, nesse 90 dias de integração, todas as pessoas vão fazendo parte ali desse processo dele. E aí o mapa de navegação, como é feito? O Como mapa de você navegação. acompanha isso enquanto o diretor da empresa? Então, o legal é isso, né? Porque assim, eu nem acompanho, para ser bem honesto, porque não existe essa necessidade no meu cargo de precisar ficar acompanhando neste nível, né? Neste nível. O que nós temos semanalmente as nossas reuniões de monitoramento, nós temos os timoneiros, a gente trabalha por squads, né? Squads são grupos menores dentro do grupo total. É uma gestão bem focada em autogestão, a gente foca muito alto, então nós temos uma estrutura muito horizontal. Então sou eu no estratégico, a Gabi no tático e toda a equipe. E o que a gente faz então os consultores plenos e sêniores montam um papel de liderança que a gente chama de timoneiro,
e ele recebe até 7 colaboradores, que ele é o responsável pela navegação, pelos ajustes de comportamento, a cultura, pelos indicadores de desempenho de cada um. Então, na vida no geral, quando a gente quer muito alguma coisa e a gente tem o poder da autonomia para lidarmos com aquele desafio a partir de quem somos de verdade, a gente ganha um aliado muito importante na transformação. Porque é a pessoa que escolheu fazer parte dessa equipe. É ela que escolhe cuidar da carreira dela. E ela ganha uma ferramenta que contribui para isso. Então, a pessoa que quer voar, ela tem lá no mapa de navegação todas as diretrizes que vão ajudar ela anualmente poder ser promovida e subir de cargo. Então, que é o nosso maior desafio hoje, né? Que todo ano, todo mundo que merecesse possa ser promovido consistentemente, né? Que tenha possibilidade de crescimento do negócio, que oportune essa visão. Esse é o nosso sonho grande hoje, né? Então, nesse sentido, graças a Deus, é mesmo com os alunos. Eu tenho problema com o aluno? Claro que eu tenho. É todo mundo que de verdade consegue viver na pele esse propósito? Não, porque o ser humano não é um copia e cola. Então, mas qual que é a bênção? É Pareto, né? Geralmente eu vou ter 20% de um esforço que garante que 80% esteja em conformidade. Então não preciso me preocupar com isso. E quando tem necessidade de olhar com mais atenção, o indicador do mapa acende um farol. A gente chama de verde, amarelo e vermelho. Então quando acende o farol amarelo, aí sim o timoneiro, a Gabi, eu, todos nós estamos cientes, né, do plano de contingência para lidarmos com aquele farol amarelo. Não significa nada um farol amarelo, além de que, opa, atenção, porque depois do amarelo vem o vermelho. Então, se eu presto atenção, aí eu retorno para o verde e eu sigo a minha potência de vida, né? E o Show vermelho é de demissão. Ô Dani, então nesse mapa de navegação, você ainda faz o café com o diretor Sim, a gente faz diariamente. diariamente? Você toma Diariamente. café com eles de tempo, de quanto em quanto tempo? Todos os dias eu tenho uma agenda de um café por dia para a equipe poder agendar. Então, eles escolhem o horário e agendam um café, e isso é um artefato da cultura. Tem o café comigo, tem o café com a Gabi, tem o café entre os membros da equipe, que a gente estimula que aconteça para as conexões, para as relações, né, irem se fortalecendo. Além dos cafés, por exemplo, nessa dimensão de aprendizagem que eu falei, eu não acho que nenhum ser humano deveria sentir vergonha de não saber. Eu Exato. acho tão nobre quando um ser humano reconhece aquilo que ele não sabe e ele busca ajuda para poder saber aquilo que é relevante para ele. Então a gente estimula que a equipe possa ter esse comportamento. Então aquela pressão de ter que saber tudo e ser perfeitinho vai esvaindo. Então tem um canal que a Gabi, inclusive, batizou, né? Ela criou e batizou, que é o Na Onda do Aprender. Tudo aqui é navegação, né? Então, Na Onda do Aprender. E é incrível as coisas que rolam nesse canal de pessoas da equipe se oferecendo para ensinar algo que elas mesmas aprenderam muito impactante para contribuir para a vida dos alunos dela, e que aí uma galera se conecta e vai lá discutir aquilo. E também o contrário, pessoas que estão enfrentando um desafio na jornada de navegação dela e que vai lá no canal pedir ajuda para a equipe. Quem consegue me ajudar nesse desafio? Então não é só o líder, não é o RH só que é o responsável. Quem é o responsável é o próprio colaborador. E aí a cultura traz artefatos que potencializam, né, isso na prática. Nossa, Dani, que show! Então ele é acompanhado por esse Timoneiro timoneiro que vai ajudando ele tanto no desenvolvimento das habilidades técnicas como as comportamentais. E e é ele mesmo que emocionais. escolhe o que ele quer no mapa de navegação dele, dentro. Eu não diria nem quer, assim, eu diria, o que ele quer, mas eu diria assim, o que ele precisa, sabe? Porque lá no fundinho, a gente sabe o que a gente quer e não necessariamente o que a gente quer é o que a gente precisa. Então a Exatamente. gente tenta trazer essa consciência de olhar para o próximo estágio, de olhar para os desafios que eu preciso entregar para conseguir habilitar a minha passagem para o próximo estágio e de entender o que eu preciso desenvolver
nesse contexto para dar conta de fazer esse passinho. E aí, ciclo a ciclo, eu vou potencializando o desenvolvimento. E os feedbacks são constantes, a todo momento, quando forem Aleluia. necessários. Oi? Aleluia. Hoje é Aleluia. É porque é tão tão. bonito isso. O Dani, esses feedbacks são dados por eles a todo momento. E aí tem o café com você, que seria o que acontece nesse café? Aí depende do colaborador, porque o café não tem pauta, né? Eu não Ah, não pauto. tem pauta. Ele que. Ele não é meu, ele é um momento que eu estou a serviço do que a pessoa tiver, aí sim, vontade, do que ela quiser. Então, tem gente que quer me conhecer melhor e marca um café para a gente poder contar a história de vida. Tem gente que está com desafio, sabe que eu sou bom naquilo e quer um pouquinho da minha experiência prática para aquele desafio. Tem gente que está lidando, às vezes, com uma situação familiar complexa e quer alguém que ela confia para poder contribuir de alguma forma com uma opinião. Então, é muito diverso, né? Mas tem sido bem interessante, conforme vai amadurecendo a equipe, vai amadurecendo um mapa de navegação, o pessoal tem trazido bastante para os cafés essa vontade de ser uma mentoria, sabe? De se abrir realmente. Eu até me espanto às vezes com a beleza que é, a confiança que alguém pode ter em trazer aquela realidade que sabe que vai me desagradar, mas que ao mesmo tempo é uma bênção de poder ser compartilhada, porque é a realidade. Então a realidade, mesmo que ela desagrade, ela é o melhor elemento para construir a realidade que agrada. Porque a realidade fingida, só para agradar, ela não muda nada, né? Ela não transforma ninguém. Então é bem bonita a fase de conseguir ter esses pilares na prática funcionando, né, a todo vapor. Nossa, nossa, Dani, nós estamos estourando o tempo aqui. E aí eu fui, porque assim, na prática é muito interessante, isso é show, porque não adianta a gente olhar para o outro e achar que a cultura vai, vou fazer um projeto de cultura, a cultura já existe. O que faz parte dela, o que fica, o que não fica, e o que alinha com a estratégia e o resultado de onde a gente quer chegar. E o Dani criou uma cultura muito viva no DNA de vocês, né, Daniel? Com a linguagem de vocês. E a Gabi E tá sabe o muito que é legal? A Gabi está há 15 anos com a 15 gente. anos, nossa. Completou agora em março. Mas o legal que eu ia ter falado antes, acabei me esquecendo, é que sim, eu sou o guardião dessa cultura, eu sou talvez um elemento de origem, né, de semente, mas eu não sou quem construiu essa cultura. Essa consciência para o líder é muito importante, porque a cultura é nossa. Então, são muitas mãos, e muitas mãos que nem estão mais com a gente, mas que deixaram, né, marcas, deixaram potência, que nas fases de evolução nos ajudou muito. Mesmo pessoas que às vezes não estavam mais encaixando e precisaram sair porque não se encontravam mais naquele ambiente, essa situação também é um legado de contribuição para a gente. A gente não deu conta de conseguir fazer uma história diferente. E como a gente pode dar conta de construir a partir de então uma história ainda melhor, né? Então esse organismo vivo que é a cultura, ela tem muitas mãos, por isso que ela se fortalece. Olha, Daniel, você falou uma coisa. Ontem foi dia de gravação à tarde e eu falei das 3 leis invisíveis que regem todos os relacionamentos. E eu sempre falo isso para você. A gente até fez uma live, eu, você e a Ana falando da verdade. E essas 3 leis invisíveis são as 3 leis sistêmicas que o Bert bem traduziu pra gente. E quando você fala isso, que quem construiu foi todos que fizeram parte, você está honrando a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Que pertence, pertence, não pode ser excluído. É Então, verdade. essa honra e esse legado, e eu brinco que quem está conectado com a fonte vai cumprindo tudo que está escrito nos melhores livros de administração, tudo que está escrito nos livros de desenvolvimento de forma natural. E você cumpre isso muito bem, Daniel. Apesar de estudar muito, né? E sempre trazer vários assuntos, mas isso é natural para você. É uma coisa como você falou da felicidade no início. O Dani sempre fica muito feliz com tudo. Me lembro quando eu fiz o convite novamente para ele participar pela segunda vez, porque agora a gente foi para o Spotify, para o blog. Eu falei, Dani, você vai ter que participar de novo.
porque o assunto da cultura é extremamente importante. O Dani ficou muito feliz e já falou: vou marcar no mês do meu aniversário. Então, eu tô dando um exemplo, mas o Daniel é isso 24 horas. A todo momento que você se contacta com ele, é isso. Então, isso é ele. É o DNA dele em tudo. Daniel, a gente tem mais alguns minutinhos só para você passar os outros pilares? Você Sim, consegue com mais 5 certeza. minutinhos? Consigo fechar rápido agora, porque essa dimensão dos três primeiros, que é a interna, ela é a mais, é ela que habilita os próximos três, que é a dimensão externa. Quando esses três estão regulados, todas as pessoas envolvidas se apropriaram desse propósito e elas só estão aqui juntas justamente porque elas escolheram fazer isso ser realidade a cada dia. Quando alguma esmorece, tem alguém do lado para dar aquele suporte e não deixar cair, porque todo mundo sabe que se alguém cai, impacta no todo. Então a gente busca essa visão colaborativa. Então aí ter um ambiente que fique seguro para a gente poder ser verdadeiro e trazer problemas e poder inovar a partir disso é uma consequência, porque o pilar ambiente ele é fundamental para a inovação. Muitas pessoas querem que as pessoas deem opinião, mas quando alguém dá opinião, corta. Quando alguém dá opinião, não ouve. Não resolve, né? Não resolve. Muitas pessoas gostariam que a equipe ajudasse a resolver problemas, mas no final das contas, quem resolve sempre é aquela pessoa daquela visão e não é colaborativo. Então, é a transformação do pilar liderança que vai impactar no pilar ambiente. Eu até estimulo no ambiente físico, né, que as empresas tenham essa visão de ter um design arquitetônico que represente no prédio, no físico, os valores, o propósito. Que quando você entre naquela empresa, você sinta um pouco desse propósito sem ninguém falar nada. Só de sentir o ambiente, né? A força do pilar ambiente. E o pilar processos, né? Não existe qualidade, excelência, longevidade, se eu não tenho uma experiência que eu consigo repetir, né, com um impacto semelhante para a base de clientes. Então, o processo é a melhor forma que a gente reconhece hoje de cumprir aquele propósito no dia a dia operacional. Né? Então, um processo que desdobra em procedimento e que desdobra nos indicadores que vão avaliar se as coisas estão em conforme. Né? E aí nós vamos para o resultado. Porque se eu tenho processos claros, bem definidos, se eles estão conectados com o propósito, e eu tenho esse pilar resultados com os indicadores que nós monitoramos semana a semana, quando alguma coisa começa a sair do esquadro, isso é percebido no primeiro movimento de declínio. Então, o problema geralmente é desse tamanhozinho quando você está monitorando a partir de um processo que está conectado com o propósito. Quando a equipe quer de verdade viver o propósito, e aí você mostra um indicador para ela, que está divergente, ela que fala assim, mas como é que a gente faz isso mudar? E é ela que, na verdade, entre aspas, numa cultura normal, é ela que seria o problema. Mas não é ela o problema, porque a gente confia que a pessoa quer de verdade, por algum motivo não está conseguindo. E aí eu volto aos pilares. Na maioria das vezes é o processo que ficou desvinculado dessas mudanças todas do perfil do cliente, do mundo, das tecnologias, e é um ajuste de processo que já traz todo o brilho de novo. Às vezes é um ajuste de ambiente tecnológico, no caso nosso hoje, às vezes é um ajuste de competência, de desenvolvimento. Então, se você tem a clareza dos pilares, você vai rodando de trás para frente, quando o indicador fica aquém daquela conformidade, e existe uma força que faz com que ele volte para a conformidade, né? Porque todo mundo quer isso. Então, é uma equipe toda trabalhando para isso. Ó, você falou coisas que são essenciais, né, Dani? Eu tô ali linkado. O primeiro pilar é o propósito, o segundo é a liderança, o terceiro são as pessoas, o quarto é o ambiente, o quinto são os processos e o último, o sexto, é o resultado. Só que isso só acontece se as pessoas têm autonomia. Não tem como trazer senso de dono para uma empresa se a empresa não tem se as pessoas não têm autonomia ali. O senso de dono se constrói na prática, né, Daniel? E foi como É você verdade. construiu. Isso é seu, essa felicidade, esse engajamento. E aí você passa a ser o guardião da cultura, ficando na estratégia e tem um time engajado que realmente traz esse resultado. Ó, a Edinara está falando que top café com as outras equipes, que a JBS também usa um evento também, assim como vocês.
E ela está perguntando se vocês monitoram algum indicador dessas ações para linkar com a estratégia. Das Sim, né, ações Dani? São vários. tanto do pilar pessoas, lá no mapa de navegação, quanto do processo de recrutamento, seleção, né? Porque nem sempre a mesma coisa segue funcionando do mesmo jeito com o tempo, né? Quando a gente mudou, por exemplo, do presencial para o remoto, a gente Nossa. adaptou o processo presencial de recrutamento e seleção para o processo digital, mas meio que na íntegra. E a gente percebeu que ele era furado. A gente não teve êxito nessa primeira vez. Agora, por que percebemos? Porque todas as etapas ficaram muito aquém da assertividade que o processo no presencial dava. E aí foi toda uma equipe envolvida para poder ter ideias e entender que ajustes a novos, né, que inovação nesse processo é necessária para dialogar de verdade com esse novo perfil que é um colaborador para uma vaga 100% remota, porque aquele processo é para uma vaga que naquela época era 100% presencial, né? E aí começam a entrar outras questões que não eram tão relevantes para nós que estávamos acostumados ao anterior e nos transformamos para o remoto, mas no momento de buscar alguém que não teve essa mesma transformação no trabalho anterior e que chegava do zero, se tornava uma questão importante para a aderência, né, à cultura, aos processos, a tudo que a gente faz. E Dani, você concorda comigo que a cultura é como se a gente escovasse os dentes todos os dias? É uma coisa que é viva, é Sim, todo dia, porque as pessoas acham que eu implantei a cultura. Nossa, gente, não tem essa mágica. eu aprendi com aquela dor, né? Porque a CCL ela sempre foi uma empresa de propósito. Então, eu não Existe. estava no meu foco naquele momento, tá? Meu foco naquele momento estava crescer o negócio. E eu imaginava que porque estava tudo tão forte que aquela força era natural, como é em mim, que seria natural no negócio. E Não. não é verdade, né? Na prática, a cultura merece uma atenção diária, como tomar banho. É isso mesmo. É tão gostoso e é tão simples, né? Tomar um banhozinho, é tão relaxante. A cultura pode ter esse mesmo ritual, né? Diário, com essa satisfação, porque às vezes você vai ver coisas que às vezes está bem sujão, assim, né? E você não gostaria, você vai ter que limpar melhor. Às vezes são coisas que nós vamos ter que dar uma limpadinha, que não tá legal. Mas limpar sempre tem essa felicidade, né? De deixar melhor, né? De deixar mais limpo. Olha, eu ficaria aqui horas falando com o Dani. A gente vai encerrar com as nossas três perguntas, se vocês quiserem. Essa live vai ficar disponível tanto no YouTube como no Spotify. Ela foi gravada aqui no Instagram com vocês, mas ela vai estar disponível. Spotify e YouTube também no nosso blog, um resumo. É só acessar o Daniel Rodrigues. Cultura inovadora humanizada. Só dá um Google aí, vocês já vão cair no site do Dani com todas as informações. Ô Dani, e para encerrar a nossa live aqui hoje, foi incrível, foi muito bom você trazer, porque às vezes as pessoas ficam procurando um milagre, uma coisa, e isso, ó, quantos anos você vem trabalhando isso, escrevendo, criando, reformulando, revisitando, mudando contextos, como você falou, do presencial para o online, tantas coisas que aconteceram. Às vezes a gente acha que é um caos, como você disse, aí do presencial eu posso contratar quem eu quiser, de qualquer lugar do mundo pode trabalhar comigo. Olha quantas coisas. E se a cultura não está muito bem clara para todos, às vezes você acaba perdendo a oportunidade de um crescimento numa situação como essa. Ô Dani, qual que é o ponto principal para você com toda essa experiência? A gente falou só da CCLA, mas o Dani tem outras empresas, o Dani tem uma cabeça super aberta de aprendizado. Qual que é o ponto fundamental na sua visão para a vida pessoal do empreendedor, aquilo que tem que estar na sua vida? Tu sabe até que na nossa lógica, né? Eu acredito muito nessa força de dentro para fora. Então, todos os pilares são aplicáveis no nível do indivíduo. Então, eu tenho clareza de propósito, aí eu busco um trabalho ou uma ocupação ou um trabalho voluntário no qual eu possa exercer esse propósito que eu reconheço em mim. Eu busco ambientes que vão representar os valores que eu acredito, para não ter força de me corromper, né? Valores, que é muito doloroso sempre. Eu protejo a dimensão de propósito em mim. Aí eu busco exercer a liderança da própria vida, porque aquela posição
de terceirizar responsabilidades, acaba não construindo essa cultura de ser inovador e humanizado nessa visão que a gente trabalha. Na dimensão de pessoas, eu mesmo, enquanto indivíduo, posso ter o meu mapa de navegação do meu autodesenvolvimento, se a empresa não me dá isso, onde eu trabalho. Então, eu mapeio dentro de mim o que eu escolho aprender, porque eu preciso, porque eu quero, e aí eu me lanço, então, a buscar ajuda para fazer isso enquanto indivíduo, né? Busco ambientes que vão me potencializar e não vão me trazer para menos potência. Construo processos de trabalho, rotina de trabalho. Rotina, ela é muito libertadora, ela tem pecha, né, de coisa chata, mas sem rotina não se conquista nada muito grandioso, porque é ela que estrutura a base da disciplina para a gente conseguir, inclusive, perceber o que não funciona para trocar por algo que funciona quando preciso. Então, a dimensão processos na vida vai da rotina pessoal. E claro que isso desemboca no resultado que eu busco para a própria vida, né? Então, eu acho que isso que falta às vezes no mundo hoje ser estimulado, porque sucesso está muito ligado a resultado financeiro apenas, e a gente vê muitas pessoas que às vezes até conquistam o resultado financeiro, mas não estão plenas, e às vezes um pouquinho menos de resultado financeiro não faria tanta diferença na vida, mas algumas escolhas potencializariam outras áreas, outras esferas, né? Então eu acho que muitas vezes, se a gente conecta o pilar de resultado como foco, como às vezes alguns líderes, né, trabalham, eu vou lá e cobro o resultado. E aí não conecto que é uma pessoa que vai me entregar o resultado. Ele não vem sozinho. O resultado resulta de algumas coisas, né, que vão chegar nele. Então, quando eu trago esse foco para a cultura, que a cultura entregue os resultados, a gente fortalece bastante o indivíduo e potencializa ele para poder positivamente liderar e influenciar, né? Quando a gente vive essa visão nova de nos tornarmos uma edtech global de idiomas e buscar atender empresas fora do Brasil, é algo muito mais impactante do ponto de vista da contribuição desse propósito para a vida, mas que traz inúmeros desafios, porque nós nunca vivemos essa realidade. E aí, qual foi a escolha que a gente fez? Cultura inovadora humanizada como estratégia de negócio. Eu converso muito com os RHs, que são as pessoas que cuidam de treinamento e desenvolvimento de idiomas, né, nas empresas para os colaboradores que precisam, nas empresas que precisam. E quando o RH tem uma visão de desenvolvimento que converge com a cultura que a gente trabalha, dá um match tão forte que o nosso impacto amplifica. Então, hoje nós temos empresas no Chile, no México, na Colômbia, no Peru, na França, na Holanda, que são atendidas com executivos estrangeiros, né? Mas que contam com essa mentalidade de desenvolvimento que a gente convida, que potencializa esse indivíduo para um desafio real da vida, né? Então, nacionalmente também, esse motor de crescimento é de dentro para fora. Quanto mais forte fica a cultura, quanto mais viva ela é, mais encantamento eu consigo promover e mais boca a boca espontâneo acontece de uma empresa indicar para outra, de um cliente indicar para o outro, e aí nós vamos tendo altas taxas de crescimento hoje, estruturado nas OKRs trimestrais pela força que a cultura consegue entregar. A cultura atrai, né, Dani? Com as pessoas com os mesmos valores. Então, bem pontual, Dani, essas três últimas perguntas. O que é mais importante para a sua vida pessoal enquanto empreendedor? O mais importante para mim Pontualmente. hoje é me sentir de verdade que eu estou contribuindo para poder impactar a vida dos meus profissionais que estão comigo, da minha equipe e dos meus alunos. Então, essa certeza é o que me move com intensidade todos os dias. Que é o que passa por esses 6 pontos aí de uma forma ou de outra. O que é Aham. mais importante, Dani, para os relacionamentos, já que a nossa vida é feita de relacionamentos? É verdade. E tudo na base, na raiz, é um relacionamento. Né? Tudo lá na raiz é um relacionamento. O que eu sinto na minha vida, que eu estimulo, pelo menos para minha equipe, um relacionamento verdadeiro. Não tem. Nem sempre a gente consegue, nem sempre está disponível, mas quando a gente começa a cultivar e a buscar relacionamentos verdadeiros, em alguns momentos a gente até desagrada, porque se é verdadeiro, não pode agradar sempre. Mas quando a gente vai tendo consistência nesse relacionamento,
o outro lado começa a valorizar justamente essa conexão genuína. A gente chama de interesse genuíno pelo outro aqui dentro. Porque está pouco comum. As pessoas estão tão focadas no transacional, no que eu quero do outro para poder eu me beneficiar, que aí a conexão fica interesseira e não interessante. E isso não tem longo prazo para nenhum relacionamento. Então, o fast food, né, essa coisa tão um clique aqui, relacionamento de verdade não é clique aqui, né, não é tão rápido assim. Ele vai exigir amadurecimento, profundidade, tempo, entrega, né? E estar disponível para isso, para mim, é o mais essencial. Olha, Dani, e a base, né? A gente falou da vida, eu falo que relacionamento é pó de ouro. E a identidade, quem você é, foi o que você falou, deu essa sensação de estar contribuindo, você sabe quem você é, e relaciona o outro pro amor. Só que antes do amor, essa palavra ficou tão banalizada, nem a verdade. E isso é assim, eu brinco, às vezes eu escuto aqui entre amigos, ah, mas você vive num mundo cor-de-rosa, onde as pessoas só fazem coisa certinha, essas pessoas de verdade. São essas pessoas, e muitas vieram das conexões com você, com a Ana, Raul, Adriana, tanta gente que vive de verdade e não tem essa coisa de desagradar, porque é só assim que a gente vai para frente. Qual que é o ponto fundamental, Dani, para o negócio? Eu vou te falar isso e talvez eu conecte com uma coisinha do gancho anterior. Porque, veja, as pessoas confundem humanizado com bonzinho, com cor-de-rosa, Exatamente. confundem amor com fazer tudo que o outro quer. Mas quem tem aquele amor incondicional, né, que geralmente vem do pai, da mãe, esse ser humano vive na pele a dor que é muitas vezes, por amor, tomar algumas decisões difíceis para com o outro, que é o amor que sustenta tomar aquela decisão, porque o mais fácil seria vai. E aí as consequências desse vai é que eu quero evitar quando eu tomo essa decisão. Então, o ser humano, quando eu vou humanizar de verdade o ambiente, eu tenho que estar preparado para lidar com o ser humano real. O ser humano real, ele mente, o ser humano real, ele erra, o ser humano real, ele se irrita e estoura com você, eventualmente. Então, quando isso acontece, mas não é consistente, isso não é a pessoa, é um momento dela numa trajetória. Eu não vou julgá-la por um flashzinho, mas eu também não vou banalizar. Então, nós temos espaço para depois poder conversar sobre isso. Se um se magoou com o outro por algum motivo, ter espaço para encaminhar e superar essa mágoa, né? É o diálogo que é a base do relacionamento, que contribui quando é verdadeiro e conectado a um propósito, para que o humano possa ser humano de verdade e não um robozinho que vai se comportando da forma que ganha os prêmiozinhos que estão lá na jornadinha de promoção, né? E é um dilema mesmo lidar com essas situações. E eu acho que isso é o que impacta o sucesso, pelo menos do nosso negócio, porque é a nossa escolha. Até um filósofo que trabalha na nossa equipe, ele me perguntou num café com o CEO, quando a gente lançou essa visão de expansão, ele perguntou: Dani, e quais seriam os limites dessa nossa expansão? E aí eu falei assim: nossa, Raul, eu não sei te responder agora, porque eu não tinha pensado nisso. Mas eu vou refletir melhor e a gente marca um outro café depois. Eu precisei de mais de um mês para conseguir chamá-lo para dar a resposta, porque era verdadeiro a minha resposta para ele. Eu falei assim: Raul, pelo tudo que eu já vivi, por tudo que eu compartilhei com vocês aqui hoje na live, eu tenho uma segurança. Os limites da nossa expansão é o que os nossos pilares darem como sustentação para essa expansão. E é por isso que nós batizamos de cultura inovadora humanizada como estratégia de expansão. Porque ela pode ser também limitadora muitas vezes. A cultura pode nos limitar. Então, se a gente não quer se limitar, se a gente quer se expandir e nós reconhecemos que existe um limite, nós vamos respeitar que existe e vamos trabalhar para superá-lo. Porque se é a expansão, nós vamos superá-lo. Então, harmoniza essa visão de que não é a qualquer custo, não é a qualquer preço, não é crescer por crescer, não abrimos mão disso que a gente construiu e é justamente isso que impulsiona as transformações antes de ser limitador. Porque ninguém quer assumir uma postura de ser limitador de alguém. Ninguém quer. Conscientemente, não. Então, quando isso é percebido no inconsciente ou na manifestação comportamental de algo que novo é o comportamento necessário, mas não estamos lá ainda, geralmente é num tempo hábil para fazer esse ajuste, para que a cultura continue permitindo, né, esse crescimento, essa expansão.
Então, para a vida pessoal do empreendedor, é essa coisa de estar contribuindo para o mundo, servindo esse propósito maior, para os relacionamentos da verdade e para o negócio, Dani, tudo isso que você contou, que nome se daria para isso do negócio, aquilo que não pode faltar no negócio. Eu acho que não pode faltar essa verdade com aquilo que você assume enquanto Verdade. negócio, né? Porque às vezes a gente assume algo e as decisões vão contra isso que a gente assume. Então, conseguir lidar de verdade, bancar. O mais desafiador de negócio é você bancar uma escolha quando aquilo pode te custar alguma coisa. Então, qual é Exato. o preço que você está disponível a pagar para manter aquilo que você diz que é inegociável, inabalável, né? Então, acho que isso que é potencializador para qualquer negócio. É isso que chama todo mundo para vir junto. Peraí que cortou. Dani, vamos tirar foto aqui. Foi um prazer receber você novamente. Peraí, deixa eu desativar os comentários. Sorria. Opa, ainda tá um pouquinho. Vamos ver se volta. Dani, muito obrigada. Obrigada a vocês que participaram. Vai estar disponível aí. Cultura inovadora, humanizada na pele, com essa visão de edtech global aí. Isso é só o começo, né, Dani? De Que assim todas seja, as. Grazi. Com certeza, esse é só o começo. Seguimos juntos, sempre com verdade, para a gente estar cada dia mais longe, mas passo a passo. Muito obrigada, Dani. Obrigada a Beijo, todos vocês que prazer. Valeu. participaram. Até sábado a gente tem fechando a semana aqui. Segunda-feira a gente está com uma série top falando sobre a que nos desvia do nosso caminho, que foi o que você falou. Nós somos seres humanos, a gente tem o que coloca no nosso caminho e o que não, e a gente vai se desviar. Essa semana nós estamos falando da avareza. E na quarta-feira que vem estaremos de novo aqui com o Papo de Empreendedor. Dani, vamos tirar a foto de novo, que agora você está clara, aquela hora não está. Muito obrigada. Tchau, tchau, Beijo, Dani. valeu. Tchau, Beijo no tchau. coração. Obrigado, Obrigada, Grazi. Dani.